mercado, para atuar, enfim. Como biólogo, como profissional, nós precisamos ter, então, este registro profissional, que é a habilitação legal. Uma é a habilitação técnica, que é o título, é o diploma nosso que nós obtemos, o nosso título de graduação. A outra é a habilitação legal, então, que é a carteira profissional propriamente dita deste conselho. Né? Seja aqui o Conselho 3, se vocês estiverem atuando em São Paulo, o Conselho 1, no Rio de Janeiro, o Conselho 2, onde vocês estiverem atuando, vocês devem ter esse registro, ok? Bom, em Santa Catarina, só para a gente ter uma ideia aqui, a evolução dos registros de Santa Catarina, de biólogos do nosso conselho. Então, lá em 2016, a gente tinha em torno de 3.996 biólogos registrados. Hoje, nós estamos com 3.929 biólogos registrados. Destes, nós temos 2.363 ativos. Esse é o panorama do Conselho Regional de Biologia, terceira região, no estado de Santa Catarina. Certo? Então, apenas, eu falo apenas, porque realmente eu acho um número bastante baixo para o número de biólogos formados no nosso estado, certo? De 3.929. Se a gente desconsiderar os inativos, ou seja, aqueles que não estão atuando, que já pediram a baixa no seu registro, né, a gente passa a ter, então, um número bastante reduzido. Tá? Se a gente observar aqui, em 2008, a gente tem uma evolução aqui dos ativos. A gente tem 1.613 biólogos em dia, ou seja, aqueles que estão com a sua anuidade, RTs, TR12, todas pagas legalmente em dia, ou seja, não tem nenhuma dívida, entre aspas, com o conselho. E a gente tem aqui 31%, 750 biólogos ativos em débito do conselho. Seja por um atraso de anuidade, seja um atraso de pagamento de TRT, alguma coisa nesse sentido, certo? Bom, e se a gente olhar os inativos aqui, então, a maioria logo em dia, até porque existe um aspecto legal da possibilidade de reativação do seu registro, tem que estar até em dia com o conselho. Bom, mas então o nosso trabalho, se a gente for pensar o Conselho de Biologia aqui no estado de Santa Catarina, é esse escopo aqui, ó, 1.613 biólogos. Aí eu faço uma reflexão, peço para vocês fazerem uma reflexão se isso é um número aceitável pela nossa quantidade de pessoas formadas, só olhando a Universidade Federal de Santa Catarina. Quantos biólogos são formados aqui dentro? Já foram formados ao longo dos quase 40 anos de curso, certo? Que estão no estado de Santa Catarina atuando. Bom, exercício profissional, uma vez habilitado legalmente, existem duas formas de a gente atuar profissionalmente, ou emitido uma ART, anotação de responsabilidade técnica, ou uma TRT, que é o termo de responsabilidade técnica. Para a pessoa física, ela vai executar um projeto, vai trabalhar com um laudo, enfim, para alguma empresa que vier contratar vocês podem emitir então uma ART, como vocês já sabem, de vocês. Ou, se tem uma empresa e você vai ser o responsável legal por essa empresa perante o conselho, então você vai assinar um termo de responsabilidade técnica. Tá? A ART, ela tem duas formas, que é a prestação de serviço, que é a mais comum que a gente observa no conselho, para cada projeto, para cada atividade, para cada laudo, enfim, que um biólogo desempenha, enfim, na sua atividade profissional, ele assina uma ART. Isso vai agregando na sua histórico profissional. Bom, existe um outro tipo de ART, que é a ocupação de cargo e função. Essa a gente vê com um pouquinho menor número no conselho, porém ela tem uma função muito importante, por exemplo, de um professor universitário. Né? A gente pode ter a ART, como cargo e função dentro da área, por exemplo, de pesquisa. Certo? Seria uma RT para a vida inteira e você tem o registro profissional legalmente habilitado se está propondo alguma atividade, uma coordenação, supervisão. Muitos biólogos atuam na parte de gestão ambiental em alguma empresa, assim, umas RTs de cargo e função, certo? Então, principalmente quando a gente fala num caráter mais contínuo, certo? Nada impede de uma pessoa ter uma RT de cargo e função e também emitir a RT de serviço, prestação de serviço, ok? Só para a gente ter uma ideia, então, de evolução de RT aqui no CL 1003, desde 2012, a gente vê uma crescente no número de RTs. Claro que aqui em 2015, 2016, isso deu uma estabilizada, uma redução. Agora a gente percebe até uma certa recuperação no número de RTs.
isso tem um impacto importante, né? Se você tem mais RD sendo emitida, provavelmente você começa a ter uma recuperação do próprio mercado do profissional na região sendo mais aquecido. Isso é um reflexo bastante importante. Se a gente olhar os dois estados, separar por Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente vê evidentemente o Rio Grande do Sul com um maior número de registros de RT. Isso é muito explicado porque o Rio Grande do Sul tem em torno de 70% dos registrados no CRBio 13 estão lotados no Rio Grande do Sul. Tá? Então, é evidente esse número ser muito maior também no Rio Grande do Sul. E aqui em Santa Catarina a gente mantém ali a média de 4.500 até 5.500 ARTs geradas. Quando a gente olha por área de educação, separei de uma forma mais grosseira aqui, mas educação, biotecnologia, saúde, depois da linha meio ambiente, a gente observa aqui um número bastante significativo aqui na área de educação, tá? Também na área de saúde, com um pouquinho na área de biotecnologia, crescendo aqui em 2017, isso é um impacto um pouco das iniciativas mais de inovação biotecnológica que o Estado está promovendo, isso tende a crescer um pouquinho o número de RT nessa área, mas a gente vê aqui um número bastante elevado de cancelado em 2007. Né? Geralmente isso é a atuação da fiscalização. Tá? O cancelamento do registro normalmente ele se dá quando a fiscalização, o registro da RT, se dá quando a fiscalização observa que aquela RT ela é não legal, ela não está correta para aquele biólogo, então se solicita muitas vezes o cancelamento abaixo dessa RT desse profissional. Por exemplo, um biólogo que está atuando, emitiu uma RT na área de geologia, que não é uma área de atuação do biólogo, ela é suspensa. Essa RT deve ser cancelada na hora que o profissional vai de baixo. Tá? Então temos que tomar alguns cuidados nesse sentido. Bom, o Conselho está atuando de uma forma mais de ir buscar, fazer essa fiscalização do biólogo. Por que não faz mais? Por que não faz, muitas pessoas, por que a gente não faz como o CREA faz? Por que a gente não atua com o CREA, que tem uma estrutura muito maior? O CREA tem unidades quase em cada cidade, tem as suas delegacias. Né? O CRBio tem a sede no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e a delegacia aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. E nós temos hoje, me corrige Ingrid e João, um fiscal aqui para Santa Catarina inteira. E em Rio Grande do Sul nós temos 5 fiscais, 4 fiscais, 4 fiscais e 2 agentes fiscais. Então, comparando outros conselhos, nós ainda estamos abaixo desse número ideal de fiscal para aumentar esse número. Porque a fiscalização não é apenas para ir lá autuar, multar o biólogo que estiver atuando de forma irregular. Não, ela também é para orientar, certo? Muitas vezes os fiscais chegam nos lugares e, como aconteceu agora, pode sim ter um biólogo atuando aqui, certo? Deve ter um biólogo, talvez. Muito bem. Pessoal, só para deixar aqui um pouco claro, o nosso conselho hoje ele tem uma estrutura bastante importante, certo? Para ser mantida, enfim. Nós temos aqui, basicamente aqui são um grupo dos conselheiros, né, com a delegacia aqui junto, todos eles voluntários, enfim. Aqui nessa parte de baixo aqui nós temos então os profissionais contratados pelo conselho, os fiscais, a parte administrativa, financeira. O nosso maior foco está aqui na fiscalização, porque o conselho é um órgão, uma autarquia de fiscalização do exercício profissional, certo? Essa é a ideia dele. As suas assessorias e aqui todas as comissões permanentes e temporárias que o conselho deve ter, certo? Para poder atuar. Então, quando a gente mostra esse gráfico, esse organograma do nosso conselho, fica evidente que um conselho não se faz com 20 profissionais, não se faz com 20 biólogos, o conselho faz com muito mais gente, certo? E eu diria que se faz com 20 biólogos e mais, pelo menos 30, todas as documentações de RT, DRT, pedido de abertura de processo ético, enfim, tá lá. Tem lá sempre, todo aqueles 15 dias a gente está lá. 20, 30, 40, 50 processos para analisar a cada 15 dias. Tá? Bom, como que está distribuído os biólogos aqui no estado de Santa Catarina? Eu acho essa figura lá interessante porque ela demonstra uma coisa. Nós temos hoje em Florianópolis, tá? Cidade estudada,
pode ter alterado aqui, foi no final do ano passado. Em Florianópolis, nós temos, só na cidade, 457 biólogos. Isso corresponde em torno de 20% dos biólogos do estado de Santa Catarina estão concentrados em Florianópolis. E eu vou fazer agora não um puxão de orelha, mas uma cutucada. Nós temos 457 biólogos em Florianópolis e para uma reunião que a gente abre aqui durante a semana, então a gente não consegue reunir 40 biólogos. Certo? Eu acho que algumas reflexões têm que ser feitas, né? Tanto por parte do nosso conselho, do conselho em si, como parte do próprio profissional. Bom, mas aqui a gente vê uma distribuição bem interessante. O pessoal do Rio Grande do Sul falou que lá na realidade é bem ao contrário, né? Quase que 90% dos biólogos estão na Grande Porto Alegre. Oi? 50% em Porto Alegre, né? Na Porto Alegre, estou falando na Grande Porto Alegre, vai até Canoas, enfim, para mais para cima. A maioria está concentrada nessa região. E a gente tem aqui uma distribuição bem interessante, né? Vale do Itajaí, muito provavelmente por causa da FURB, né? Uma grande formadora de profissionais, curso de biologia mais antigo do estado está lá. Então, tem isso aqui em Florianópolis. A gente tem uma grande quantidade também, por causa do curso de biologia aqui, óbvio, evidente, também isso é claro, notório. O oeste de Santa Catarina, em função de vários cursos de biologia que tinham nessa região, com uma característica matemática muito forte para o mercado de trabalho na região, então eles se tornam regiões com maior quantidade de biólogos. E aqui a gente tem as principais cidades do estado no número de biólogos. Vejo que do sul aqui, se eu não me engano, aqui a gente tem 160 biólogos no sul, destes 113 em Criciúma. Então, é muita concentração de biólogos nos mesmos lugares, certo? Óbvio que aqui, em Florianópolis, a gente tem um perfil, um panorama muito interessante por causa da maioria dos órgãos públicos, né? Fátima, Mama, enfim, todos os órgãos públicos estão, a grande maioria deles está aqui, então as pessoas são lotadas aqui, apesar de que elas vão para outras regiões também atuar, certo? Muitos fiscais, mas enfim, ainda a concentração está aqui. Bom, como a gente falou que um conselho não pode ser feito apenas com 20 conselheiros, e nós precisamos de um grande número de parceiros, e os parceiros são os biólogos, certo? Uma das formas que a gente vê que a participação do biólogo, para até fortalecer a própria profissão, para a gente se fortalecer como profissional, é o próprio biólogo fazer o seu papel como agente de divulgação, de fortalecimento do profissional no seu município. E existe uma forma de fazer isso, que é a participação dos biólogos nos comitês. As comissões, do Comitê de Meio Ambiente, nas comissões de Meio Ambiente, Comissão de Saúde municipal, nas comissões regionais, nas comissões de bacias hidrográficas. Ali tem biólogo atuando. O Conselho pode sim indicar profissionais para essas comitês, comissões, desde que também seja instigado a isso. Né? A gente não tem, lembra, a gente tem quatro fiscais, 5 entre os dois estados. Imagina se esses fiscais ficassem se preocupando em cada município, batendo nas regionais de saúde. Os druxos, por exemplo, o que aconteceu em regiões aqui do estado em que o biólogo foi impedido de fazer levantamento de flora. Ele disse que tinha que ser engenheiro florestal. De onde que saiu essa decisão? Um comitê. Certo? Enfim, só para a gente ter uma ideia, né, gente, de como está esse panorama aqui, certo? Bom, muitas vezes as pessoas me perguntam para nós, conselheiros, tá, por que o conselho então não atua ativamente, não faz mais, não divulga mais a profissão? Por que o conselho não busca melhoria no contrato de trabalho, melhoria de salário? Bom, nós temos que ter uma distinção entre conselho, associação e sindicato, certo? Os conselhos, de maneira geral, eles têm como objetivo primário a regulamentação, a orientação e a fiscalização da atividade profissional. Quem vai atuar basicamente nesses aspectos de salário, enfim, são os sindicatos. Carregar a pilha do biólogo também para estar lá na rua, competindo, né? Então isso também é uma outra função que nós estamos pensando em pegar fundo daqui para frente com o empreendedorismo, né? Então estamos aí planejando coisas aí para o dia do biólogo, dia 3 de setembro. Eu acho que é isso aí.
Isabel quer falar? Isabel é da nossa CD, a Isabel é a que faz a parte toda de divulgação do Conselho, a nossa presidente. Bom, pessoal, então, boa noite. Sou como coordenadora, né, da Comissão de Divulgação e Publicações do Conselho de Biologia, essa regional nossa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, conforme agora os nossos conselheiros aqui de Santa Catarina já anunciaram. Foi no Rio Grande do Sul, mas já estou há alguns anos aqui. A minha pergunta é a seguinte, uma pergunta de atuação do biólogo na resolução 227, né? Se tem alguma coisa boa de ser advogado, jogar como regulamento embaixo do braço. E as atividades que pode ser trabalhar. E aí, quando gostei da interferência que disse, coisas que são para geólogo, né? Acho que a perícia ambiental perfeita é aquela que trabalha com um biólogo e com um geólogo. São os dois profissionais. Darwin era geólogo também. Eu acho que uma grande perda que a gente teve na nossa profissão foi ter abandonado aquele curso que antigamente tinha História Natural. Eu já falei para o professor João de Deus uma vez isso. A formação, acredito que era bem mais completa. Eu tive professores que não eram biólogos, eram historiadores naturais. Eu acho que o biólogo, o historiador natural também tem registro do CNBio. Então, assim, tem aqui, gestão de recursos hídricos e bacias hidrográficas. Parecer sobre o curso d'água. O biólogo pode ou não pode? Acredito que não. Porque os engenheiros de Minas e os geólogos dizem que é só eles. Se bem que o engenheiro civil também faz tudo. Não sei como é que eles têm tanta habilitação. Tem sabia que eles vão parecer de listinha. O engenheiro civil assina a RT e parecer de listinha. Eu queria saber como o Conselho, e aí já vou encaminhando a pergunta, né? Essa é a primeira pergunta. E como o Conselho trabalha também com essas outras profissões, por exemplo, o engenheiro civil dando parecer de vegetação. Isso é válido na perícia. É claro que a perícia ambiental judicial ela é um universo diferente do licenciamento, ela é um universo diferente do nosso aqui. Teoricamente, o perito ele tem a confiança do juiz, então necessariamente ele pode, às vezes, extrapolar algum parecer ali, porque o que está valendo é o livre convencimento. Que eu acho um absurdo, mas é a regra do jogo. E, como advogado, eu me disponho aí, se precisar, trabalhar junto, defender algumas coisas, principalmente nessa atuação, né? Eu acho que a gente tem que resolver bem essa questão do biólogo poder assinar para viver de mudas, né? A gente tem condições também, não só os engenheiros florestais e os agrônomos, né? Então, podia ajudar nesse ponto aí. Muito obrigado. Os hídricos, acho que o João deve entender bem melhor do que eu nessa área, mas mais especificamente na parte que você fala, como é que o CRBio atua com os outros profissionais, né? Então, primeiro que nós não temos uma regulamentação jurídica, não podemos fazer fiscalização sobre outros profissionais. Esse é um dos aspectos que a gente muito se debate dentro do Conselho, que você tem um engenheiro civil atuando na área, por exemplo, fazendo uma RT em Restinga, quem tem que fiscalizar esse profissional é o CREA, certo? O biólogo não pode atuar, né, em cima, autuar este profissional, certo? Esse é um problema. Acontece ao contrário, a gente já tem efeitos contrários, tentando autuar o biólogo, dizendo que o biólogo... O que a gente recebe muitas vezes é o seguinte, o CREA identifica que existe um biólogo atuando numa determinada área e ele acha que o biólogo não deve atuar naquela área. Então o que ele faz, ele comunica o conselho, para que o conselho fiscalize aquele profissional e baixe a RT dele porque ele está ilegal, certo? Nós podemos fazer exatamente esse processo também, né? Encontrar um engenheiro que esteja atuando, que nós encontramos talvez uma ilegalidade naquela profissão, a gente tem que comunicar o CREA. Basicamente essa é como que a gente consegue atuar, né? Não necessariamente atuar diretamente sobre o profissional registrado em outro conselho. Esse eu diria que é um problema, mas também é uma proteção que os próprios profissionais têm. Já chegou casos para nós do CREA, lá na COFEP, em que a gente analisou um pedido do CREA e simplesmente, não, isso aqui não tem nada a ver, eles estão querendo proteger o seu próprio profissional, dizendo que o biólogo não pode atuar, porque ela pode atuar em determinada área sim, certo? Aconteceu recentemente na parte de manejo de flora, certo? O CREA disse que o biólogo não poderia estar atuando na área de manejo de flora, e isso é completamente absurdo, né? E aí veio o conselho dizer, olha, o profissional de vocês está atuando ilegalmente. Não tem nada a ver.
É aquela história, na bola nem responde, muitas vezes nem perde tempo respondendo, certo? Para não ter briga, enfim. É uma situação. Não sei se ficou mais ou menos claro como